Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBIS. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui falando direto da Austrália, mas para todo o público aí do Brasil. E hoje a gente vai falar com a Super Faiga Marques, que eu tenho certeza que vai ser assim uma live surpreendente para a gente falar de liderança e liderança coach. Tema muito interessante que a gente teve a primeira live sobre isso na semana passada com a Ana Cláudia Mandolese. E hoje a gente vai chamar a Faiga. Então, vamos ver se eu consigo aqui já fazer um pouquinho para a Faiga. Vamos ver se está tudo certo. Bem-vinda, Vanice, Vivian, Tati Botelho, Érica. Já um monte de gente entrando aqui para a nossa super live semanal. Faiga, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu te apresentar antes de mais nada. Então, a Faiga Marques é gestora hospitalar e coach executiva no Hospital de Olhos de Niterói. E hoje a gente vai falar de aplicando as técnicas de coach na liderança em saúde. Seja muito bem-vinda, Faiga. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou super feliz de estar podendo contribuir com o IBIS, que é um parceiro muito querido na história do Hospital de Olhos e na minha história como gestora. Que legal. Conta um pouquinho, então, da sua trajetória para a gente te conhecer um pouquinho melhor, público. Então, as pessoas que eu estou vendo que estão entrando aqui têm me acompanhado aí na minha trajetória agora na internet. Eu sou gestora hospitalar há 20 anos, estou à frente aqui do Hospital de Olhos há mais ou menos esse período. Antes eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, na formação de líderes da Varig por 14 anos. Saí para entrar no hospital e saí antes, né, daquele final meio dramático da Varig, mas eu trouxe muito dessa cultura da Varig, dessa questão da formação e treinamento de líderes. E lá, por incrível que pareça, há mais de 20 anos a gente já tinha muito essa questão do conceito do coach, do líder coach dentro da nossa cultura. E eu fiz esse trabalho aqui, e há mais ou menos 3 anos eu fiz uma formação em coach, fiz toda a formação, até o que a gente chama de Master Coach. Trabalhei o coach de carreira, o coach de liderança, coach para executivos, e o final que a gente chama de Positive Coaching, que é aquele coach voltado para você formar os grupos. E fiz esse trabalho paralelo aqui na nossa gestão. E isso foi, assim, muito importante para a gente vencer os nossos desafios e, principalmente, na construção do que eu acredito, falado muito sobre isso, de uma equipe de alto desempenho. Isso nos ajudou muito a formar a equipe, unir a equipe diante do desafio que era a acreditação, e a gente conseguiu a acreditação no primeiro ano que a gente propôs a certificação, a gente já fez o nível 2. Depois, na visita de manutenção, a gente conseguiu o nível 3, um ano mais ou menos depois. E agora a gente vivenciou uma vitória sem precedentes, que é conseguir a acreditação internacional aí com vocês. E eu tenho muita alegria de estar conduzindo aí a minha equipe nesse processo. E, além disso, agora, recentemente, há uns 2 meses, eu acho importante falar disso, que isso aí é um projeto pessoal meu, mas que também tem a ver com essa questão da formação de líderes. Eu entendi que há 20 anos treinando líderes, eu tenho um propósito, isso tem muito a ver, e isso tem a ver com o coach, que diz que todos nós nascemos com um propósito, que a gente tem uma missão, e a minha é essa questão do ensino, né? E aí, há 20 anos, há mais ou menos 3 meses, eu lancei um projeto pessoal chamado que é Conversando sobre Gestão com a Faiga Marques. Tenho feito uma jornada, gente, eu já estou aí na 6ª live, falando sobre temas de gestão. E semana passada a gente trabalhou essa questão da liderança, trabalhamos já vários temas. E eu até vou aproveitar aqui para convidar quem está aqui na live. Quarta-feira a gente vai estar falando sobre perfil comportamental, que eu acho que isso vai te ajudar muito como líder. Então, quem puder, quarta-feira, a live acontece às 20h30. Eu vou estar falando de análise de perfil comportamental, como o teu perfil comportamental
com características que você tem na sua pessoa, conhecê-las vai te ajudar a exercer aí teu papel como líder. Então, fica aí o convite. Vou estar fazendo aí, no final da live, uma surpresa para quem for. Eu vou estar muito E todo líder é coach, todo coach é líder. Qual que é a diferença para o nosso público entender? Todo líder pode se transformar num líder coach. Agora, todo coach é líder? Não. Todo coach conhece ferramentas, que esse é o nosso trabalho como coach, que vão te ajudar a fazer com que pessoas que procuram esse coach, ou se você está dentro de uma instituição e foi contratado como um coach para líderes, para formar líderes, as ferramentas que você fez na sua formação, e eu vou falar um pouquinho delas aí, porque eu apliquei isso na minha liderança há mais ou menos 1 ano e meio atrás, vão ajudar você a fazer a construção dentro da instituição que você está exercendo o teu papel de coach na formação, porque o trabalho que a gente desenvolve como coach, ele faz com que, primeiro, né, a primeira coisa é que você entenda qual é o teu propósito. Isso pode te ajudar como líder muito, porque conhecer o teu propósito, você também vai entender qual é a tua missão como pessoa e vai te ajudar na construção da tua missão como líder. Então, todo líder é coach. É muito importante que todo líder entenda que ele precisa, se ele não conhece, ele desenvolver um trabalho coach com a sua equipe. Agora, todo coach necessariamente ele não precisa ser líder, mas ele tem que conhecer ferramentas para ajudar aos líderes a se transformarem nesse team, que eu chamo de team leader, nesse líder que desenvolve pessoas. Eu costumo sempre falar que não existe excelência, né? Seja em acreditação, seja em qualquer outro rumo, qualquer trilha, não existe excelência sem liderança. Né? As organizações como o Hospital de Olhos de Niterói, que alcançam níveis, né, de excelência, seja nacional, seja internacional, como foi o da AXA, tem sempre uma liderança muito forte ali, que ou é uma ou várias em geral, que gerem ali os seus colaboradores nos respectivos processos. Baseado nisso e nesse foco de rumo à excelência, que tipo de habilidades, skills esses líderes precisam ter para levar essa organização para a sua missão, para a sua visão, para os seus valores? O que você me conta sobre isso? Eu acredito que você tem que entender como líder, que você, como líder, você tem um papel e uma missão de autodesenvolver pessoas. Quando você entende isso, a sua liderança ela é diferenciada e as pessoas que você lidera, elas começam também a buscar esse autodesenvolvimento. E isso vai repercutir na organização que você representa. Uma outra coisa que é muito importante no líder é que ele precisa entender que ele tem que desenvolver a habilidade de dar um bom feedback. Porque essa habilidade do feedback, em que você vai fazendo essa construção, e eu não estou falando daquele feedback na hora que você vai fazer uma avaliação de desempenho do seu liderado. É um feedback como prática de vida. A gente costuma dizer que para você ser um bom team leader, você tem que dar feedbacks regulares, porque isso vai fazer a construção, né, desses seus liderados, que vão entender que eles também vão formar pessoas. Você tem que exercer esse papel de um formador de novos líderes, você tem que apoiá-los emocionalmente, você tem que fazer com que eles também tenham essa preocupação de crescer, de se autodesenvolver, e para isso você tem ferramentas para isso. Você tem que reconhecer as tarefas bem feitas, tem que envolver a sua equipe, consultá-los no processo de tomada de decisão, porque essa é uma construção de crescimento. Isso aconteceu durante toda a nossa jornada, que foi uma jornada de excelência e de crescimento e de autodesenvolvimento, desde o momento que nós entramos no processo de acreditação. Eu te digo, Alexa, que se a gente não tivesse esse comprometimento da minha equipe, a gente tem no hospital 27 líderes, 27 gestores, e que se envolveram nesse projeto. Isso é muito importante quando você tem um grande projeto,
quando você quer criar uma equipe de alta performance, que eles estejam envolvidos dentro desse processo e que eles contribuam para isso, que não seja o seu processo, a sua construção, é a construção da tua equipe. E envolvê-los nesse processo de crescimento, de tomada de decisão, de disseminação dos valores. Por exemplo, valores é uma ferramenta que todo coach que é coach conhece. Todo coach sabe que é muito importante que você, enquanto pessoa, conheça os seus valores. Por quê? No teu processo de tomada de decisão, você sempre, sem saber, de forma inconsciente ou consciente, quando você já conhece, um valor teu qualquer, seja, eu conheço, por exemplo, os meus valores. Meus valores são excelência, desafio, é o crescimento contínuo. Então, todas as minhas decisões, mesmo de uma maneira inconsciente, serão permeadas pelos meus valores. Então, quando você, como um líder coach, trabalha os valores da sua equipe de forma individual e faz com que os valores da instituição, eles estejam, a sua equipe esteja alinhada com os valores da instituição e perceba o quanto é importante que eles alinhem os valores pessoais deles com o da instituição, tudo isso vai trazer crescimento. Então, a gente costuma, como um coach, né, e como eu digo, como um líder coach, se você conhece essas ferramentas, você vai trabalhar isso na sua equipe. Como eu te falei, a gente, há 2 anos atrás, nós, dentro do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Individual de cada gestor, a gente resolveu fazer uma construção. Eu e a Gisela Bruns, que é enfermeira da qualidade, mas também tem uma formação de coach, nós fizemos 2 grupos e fizemos o que a gente chama de mini coaching. Cada uma de nós ficou com um determinado grupo de líderes e a gente fez um processo em que a gente trabalhou com cada um deles. O eu ideal, ou seja, como eu estou agora e de que forma eu me vejo, como eu gostaria. Trabalhamos os valores, alinhamos os valores de cada um com os valores da instituição, trabalhamos a missão individual de cada um e como essa missão poderia estar alinhada com a missão do Hospital de Olhos Niterói. Depois a gente trabalhou o SWOT pessoal de cada um, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, as oportunidades, as ameaças. E aí eles conseguiram entender até como é que aquilo dentro do planejamento estratégico também se desdobrava a partir do momento em que eles conheceram o seu SWOT pessoal. E fechamos com uma ferramenta que eu amo no coach, que é a roda de competências. Geralmente, quando você está dentro do RH, você pensa nas competências da organização e meio que empurra essas competências para os seus liderados, né? E cria aí um PDI. A construção foi linda, porque eles fizeram a construção das competências de cada um alinhadas ao cargo e começaram a perceber em que competências eles precisavam, de alguma maneira, investir. E aí, juntos, depois disso, nós traçamos o plano de desenvolvimento individual de cada um. Então, foi, assim, um trabalho belíssimo. A gente conseguiu fazer isso com os 7 gestores. E o PDI deles era autêntico, porque nasceu de um processo de crescimento e de autodesenvolvimento de cada um. Foi muito bonito esse trabalho. Muito bacana. E, por exemplo, um líder que não tem, né, ainda o desenvolvimento como coach, que vocês tiveram aí o privilégio de ter 2 pessoas dentro da organização, que tipo de ferramentas ou orientações você poderia prover para esses líderes que estão ali na luta de engajar suas equipes, de trazer suas equipes para esses valores todos organizacionais? Existe algum norte para essa pessoa comum, essa enfermeira que está liderando uma UTI, esse farmacêutico que está liderando a farmácia? Que tipo de orientações você daria para eles? Ótima pergunta, Alex. Até porque depois que as pessoas ouvem isso tudo, vai dizer, poxa, eu não vou conseguir nunca exercer essa liderança nesse nível. É como você falou,
ali nós tínhamos o privilégio de ter duas pessoas que tinham uma formação. Mas o que eu digo para cada um de vocês que está buscando o crescimento e formar uma equipe de alta performance, engaje no seu autodesenvolvimento, no seu crescimento. E hoje não existe mais aquela justificativa de que, poxa, eu não tenho condições financeiras para fazer uma formação dessa. A pandemia, eu costumo dizer que ela trouxe oportunidades que outrora nós não tínhamos. Você tem aí, dentro desse contexto, como nós estamos fazendo agora, você tem lives como essa que nós estamos fazendo. Eu tenho feito um trabalho voluntário e gratuito, que eu tenho trazido vários temas de gestão. E assim como eu, você tem N oportunidades e cursos, seminários, jornadas, congressos gratuitos. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para você, líder, que você deve investir no seu autodesenvolvimento. E aí você vai começar a ter maturidade suficiente para você fazer um diagnóstico da sua equipe. Porque você se autodesenvolveu, você já tem em si algumas ferramentas, e eu não estou nem falando de ferramenta de coach, eu estou falando de competências que um líder precisa ter. Poxa, eu preciso saber negociar, eu preciso saber administrar conflitos. Então, quando você já tem dentro de você essas competências, essas características, você vai começar a investir na sua equipe com um olhar mais de gestor, com um olhar mais técnico. Então, você não precisa fazer uma formação de coach, um MBA para isso. É óbvio que eu sempre digo isso, inclusive nas lives. Se você tem condição de fazer uma pós-graduação, se você tem condição de fazer um MBA, invista em você. O aprendizado, o crescimento, o aprender é algo que vai te dar autoridade para você exercer seu papel. Mas se você vive uma realidade que nesse momento da sua vida você não pode investir numa formação desse nível, você não pode ficar parado na zona de conforto. Invista no que você tem gratuito, como esse momento que a gente está fazendo aqui agora, para que você comece também a crescer e se autodesenvolver e, a partir daí, aplicar essas ferramentas e essas técnicas. Por exemplo, dar um feedback. Eu não preciso fazer uma formação para isso, mas existem técnicas que eu tenho que possuir, que a gente pode fazer pesquisa na internet, jogar isso no Google e vai vir aí apresentações, você vai ler e você vai começar a aprender a desenvolver algumas técnicas, algumas práticas que vão ajudar a sua gestão. Eu costumo sempre falar, né, que assim, o conhecimento ele tá disponível hoje, né? Ninguém hoje precisa efetivamente fazer uma pós-graduação, porque, gente, a gente não consegue dar conta de tanto conhecimento tá chegando. Agora, uma coisa que é interessante, que grande parte das pessoas acaba não conseguindo, é centralizar esse conhecimento, peneirar o conhecimento que é efetivo, que é baseado em evidências, que é confiável, e efetivamente transformar esse conhecimento em ações, em atitudes. Eu acho que uma coisa que fica bastante clara é você realmente ter, né, formações que sejam compactas e que te ajudem nessa concentração. E aí acho que vale, aproveitando aí o seu ensejo, a sua fala, lembrar as pessoas que no dia 1 agora, acho que quarta-feira aí para vocês, é isso? Quinta-feira. A gente vai ter o curso de Leader Coach, que a gente vai justamente abordar esse pacote de skills, né, de habilidades como gerenciamento de conflitos, negociação, gerenciamento de tempo, formação de time de alta performance, enfim, é um programa aí que a gente já está no quarto ano, quarta edição, e com muito sucesso, e enfim, para todos os líderes aí de saúde que possam se beneficiar. Fazer uma pós-graduação, com certeza. Nem existe uma pós-graduação em coach, existe uma formação para você ser um coach profissional. Mas é o que você colocou aqui. Pode fazer, sim, especializações, os cursos, como você colocou aqui, de 8 horas. O que a gente não pode é ficar na zona de conforto, achando que, poxa, eu não consigo melhorar a minha performance, a minha equipe não evolui. A sua equipe, ela é o seu espelho.
A sua equipe, ela vai responder ao teu crescimento. A tua equipe, ela vai crescer à medida que você cresce como líder. Sim, com certeza. Acho que, e talvez o grande cerne, assim como o cerne da segurança do paciente, esses grandes temas, né, relacionados à saúde, acreditação, sempre o coração disso tudo é comunicação, né? E não é diferente para as questões liderança, liderado. A comunicação realmente é um problema e é a solução de grande parte desses conflitos. O que você tem a contar para a gente, Faiga, dessa questão da comunicação como um pilar básico para a relação líder-liderado? Olha, a comunicação, eu fiz já 4 lives diferentes. Falei sobre delegação, falei sobre negociação, falei sobre formação de líderes, falei sobre formação de equipe de alto desempenho, e a comunicação, ela permeia todos os processos de gestão. A comunicação, principalmente sua para com os seus liderados, o líder, ele tem que entender que a comunicação, ela tem que acontecer sem quebras, ela tem que ser fluida, ela tem que ser eficaz, você tem que evitar aquelas barreiras que a gente conhece, que de alguma maneira podem impedir. Então, quanto mais a sua comunicação ela for transparente, ela for efetiva, certo? Você tentar falar de maneira... Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Você está lançando um desafio de um novo projeto. Por exemplo, o hospital, a sua clínica está buscando entrar num processo de acreditação. Vence todas aquelas barreiras que você conhece bem, que a gente tem para que aquilo aconteça, e aí finalmente a alta direção, ela aceitou. Você já tem o desafio de engajar a sua equipe, o engajamento é tudo. Então, quanto mais você traduzir para a sua equipe numa comunicação eficiente, eficaz, o que é que eles vão passar, como é que aquele processo vai acontecer, e isso ficar certo e claro para eles, as etapas, as dificuldades, mas também que aquilo é visto como um desafio. Todo esse processo, na hora que você vai desdobrar isso para os outros liderados e os seus gestores desse processo, quanto mais isso ficar claro, mais as pessoas se engajarão. Então, a comunicação na vida de um gestor, ela é fundamental. E você precisa entender que você é, eu digo assim, a boca do... Você está ali entre a direção, seus gestores e as pessoas que estão trabalhando nas funções mais operacionais. Quanto mais você traduzir para os seus gestores aquilo que a tua direção trouxe para você, numa comunicação fluida, eficaz e eficiente, e aquilo entrar dentro deles, em qualquer projeto, qualquer mudança, você vai perceber que as pessoas se engajarão mais. Então, precisa gastar tempo, sim, quando você está lançando algum projeto, quando você tem um processo para mudar, quanto mais você gastar tempo numa comunicação eficiente e isso ficar claro, essas barreiras forem quebradas, mais a equipe vai estar engajada e você vai evitar situações mais à frente. Na saúde, a gente tem algo que não acontece tanto em outras indústrias, que é o líder ser escolhido não pelas suas competências relacionadas à gestão de pessoas e liderança, mas ele ser escolhido porque ele é um ótimo técnico, né? Então, a melhor enfermeira foi escolhida para ser a líder do CME e assim por diante. E assim por diante. Aí, baseado nisso, eu te pergunto, a liderança, ela é um dom, então a pessoa já nasce líder, ou ela é uma competência que pode ser criada ou refinada em qualquer pessoa? Ótimo essa pergunta, que a live que eu fiz sobre liderança, a pergunta que eu dizia assim, a liderança é nata? Então, olha que coisa interessante. Nós temos algumas competências que nós trazemos em nós, que nos ajudarão no processo de liderança. Mas o melhor disso tudo, que a liderança pode ser desenvolvida. É óbvio que algumas pessoas, elas conseguem entrar de uma maneira mais tranquila no processo como líder, porque ele já traz em si
algumas competências, algumas características que vai ajudá-lo. Mas ela não é nata, ela é desenvolvida. As competências que você traz como características pessoais suas, que marcam aí o teu perfil, te ajudarão muito para que você possa exercer essa... E por isso que você encontra alguns líderes que têm mais facilidade no processo de exercer sua liderança. Mas o melhor disso tudo é que a liderança, mesmo quando você não traz em você todas as competências, você pode desenvolvê-las. Então, eu costumo dizer que a liderança, ela não é nata. Eu tenho competências dentro do meu perfil que ajudarão. Mas o que é mais importante é você dizer que a liderança pode ser desenvolvida. E aí cabe a você, como líder, buscar esse desenvolvimento. Muito bem. Bom, então fica aí o convite para todo mundo. Dia 1 de outubro. Vai ser um curso online e ao vivo, então isso é um diferencial, né? A gente tem aí a palestrante o tempo todo respondendo perguntas e vai ser um curso totalmente alinhado às necessidades dos alunos, então a gente já está fazendo aí alguns esquemas de questionários para justamente desenvolver aquelas competências que são mais fragilizadas. Então fica o convite, dia 1 de outubro, curso de Líder Coach, desenvolvimento de líderes em saúde, com a Ana Cláudia Mandolese Pádua, já a 4ª edição desse curso super bacana. E todos estão convidados para participar e pelo www.ibis.med.br. A Vivian colocou aqui mais informações sobre o curso na nossa timeline. E aí tem aqui algumas informações, né? Desenvolver pessoas não é para qualquer um. Parabéns, a enfermeira do bloco colocando. A Vivian coloca que já vi muitos técnicos que surpreenderam quando o RH investiu no desenvolvimento dos líderes. E é interessante, né? Que às vezes você tem ali no meio da sua equipe alguém que num primeiro momento não tinha grande expressividade, né? Às vezes nem era um ótimo colaborador tecnicamente falando, ele era bem basal, mas é uma pessoa que tem persuasão, é uma pessoa que engaja, é uma pessoa que às vezes ele é mais líder do que o líder que está empossado como o líder efetivo daquele cara. São chefes, ou seja, eles receberam uma chancela da instituição que fez com que eles estivessem vivendo aquele papel. Mas você pode perceber que, às vezes, ele não exerce a autoridade, porque eu digo que a autoridade ela é conquistada. Ele tem posturas de autoritarismo. E o que isso vai acontecer? Você não vai gerar o engajamento nem a fidelidade. As pessoas vão obedecer você, porque você está ali num papel que te foi outorgado, uma chancela que te foi outorgada, mas você não vai ter as pessoas vivendo do seu lado e lutando para que as coisas que você está representando dentro daquela instituição, elas aconteçam. A autoridade é diferente. Quando você tem essa autoridade que emana do teu papel como líder, as pessoas, elas seguem. O líder que é líder, ele não tem liderado só, ele tem seguidores. Porque o líder verdadeiro, ele precisa inspirar as pessoas. As pessoas olham para você, para a pessoa que você é, para o teu modelo de gestão, e elas se inspiram. Elas olham como alguém que elas gostariam de aprender, seguir e se tornar. E aí a coisa flui. Muito bem, a Vivian até colocou aqui, né? Líderes devem inspirar e não mandar. E existem diferentes tipos de autoridade, por exemplo, uma autoridade mais autocrática, uma autoridade mais democrática e acessível. Como é que um líder que já é líder consegue diferenciar exatamente como ele deve mostrar essa autoridade, conquistar aí seus liderados? Né, dentro, que eu até já é um conceito mais antigo dentro da questão de gestão de liderança, que são os estilos de liderança. Hoje em dia, a gente quase nem trabalha, mas existe isso. Então, dentro desse conceito de estilos de liderança, você vai encontrar o líder autocrático, que é esse que a gente acabou de descrever. Você vai encontrar o líder democrático, que é um estilo de liderança próximo a esse que eu estou conversando. Você vai encontrar o liberal. O que é o liberal? É aquele que ele entende que ele não se sente, certo?
suficientemente líder, ele acha que ele não tem todas as capacidades adequadas para ele exercer a liderança. Então, ele começa buscando uma referência dele ser mais liberal, dele ser bonzinho. Isso é bom? Isso funciona no início. Mas depois, essa construção, ela não se sustenta. Então, a gente tem o autocrático, a gente tem o liberal, a gente tem o democrático, e dentro desse conceito, que já é um conceito mais antigo, a gente tem aquele líder que a gente chama que é o líder mais participativo, que engaja, certo, os seus colaboradores no processo de decisão. Eu digo que existe um estilo mais adequado. O estilo mais adequado é você compor esses estilos, certo? Não existe um estilo só. Você não pode ser o tempo todo autocrático, você não pode ser o tempo todo liberal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma composição desses estilos e buscar exercer a sua liderança, exercendo-a dentro daquelas competências e capacidades. E eu não vejo como fazer isso se você não conhecer a sua equipe, não engajar a sua equipe dentro do seu estilo de liderança e alinhar. E também não adianta você ser um cara que tem uma equipe de alta performance que não está alinhada com a instituição. Então, isso também não funciona. Porque nós estamos ali representando a nossa instituição para trazer o quê? Resultados. E aí você precisa sempre olhar para o planejamento estratégico da instituição, para os resultados que a sua equipe, que o seu setor precisa alcançar, e a sua equipe tem que estar alinhada com esses resultados, senão você também é um líder que pode ser maravilhoso, mas que a instituição, os gestores que estão acima de você não vão ver resultados e você também não vai estar exercendo ali um papel com eficácia, entendeu? E nem ser eficiente. A Lani coloca líder situacional, a Mônica comenta líder multiuso. Líder situacional é aquele que... Por isso que eu falei que não há um estilo. O ideal é que você conheça esses estilos, mas que você trabalhe, certo? Fazendo essa liderança em que você se desenvolve, mas busca também o desenvolvimento dos seus líderes, dos seus gestores. E líder que é líder tem que olhar para formar líderes. Isso é uma coisa que a gente faz ali no hospital o tempo todo. O meu papel é incentivá-los a isso. Acho que alguém colocou aqui uma colocação. A Aline está perguntando a diferença entre mentoring e coaching. Qual seria? Boa pergunta. O coaching é isso que eu estou falando. O mentoring, eles são muito semelhantes, os dois conceitos. Mas o que é o mentoring? O mentoring é aqui. Eu posso, por exemplo, te um incentivo. Todos nós precisamos ter um mentor, ter alguém que te inspire. E o mentor, ele pode ser dentro das minhas relações, ele pode ser alguém que eu me inspiro e que eu vejo a maneira como ele atua, as qualidades que ele possui, e trago um pouco dessas qualidades, dessas competências para dentro do meu trabalho. O mentor pode ser que eu contrato, agora falando como coach, dentro de um determinado momento da minha vida para trabalhar uma área específica da minha vida. Isso é o mentor. Já o coach não, o coach ele trata o seu processo. Você está no ponto A, deseja chegar no ponto B. E aí ele vai fazer uma caminhada, uma jornada com você de autoconhecimento e de autodesenvolvimento para te levar para o ponto B. Muito bom. E tem mais uma perguntinha aqui. A Lídia Medeiros perguntando: fale sobre o modelo de gestão por competência nas instituições. Então, essa pergunta é ótima, porque muitas instituições dizem que trabalham com gestão por competência, dizem que fazem avaliações de desempenho em cima de gestão por competência. Só que quando você vai fazer um olhar mais focal, elas trabalham com alguns conceitos da gestão por competência. O que eu entendo que é importante? Que toda instituição, ela possui sua missão, sua visão e os seus valores. E dentro desses valores, existem competências institucionais, principalmente quando você vai fazer o teu planejamento estratégico, que aquela instituição precisa desenvolver quando ela faz um SWOT,
para analisar os cenários. Ela sabe o que ela tem como forças e fraquezas e oportunidades. Quais são as competências, certo, que os seus concorrentes possuem e que ela tem algumas diferenciadas que ela precisa desenvolver. Então, como é que a gente alinha isso dentro da tua gestão? Quais são as competências que a tua instituição possui? Quais são as competências que você, como gestor, possui? Estão alinhadas com as competências da organização? Quem trabalha isso na maioria das organizações? A área de recursos humanos, quando ela trabalha com esse modelo de gestão por competências, a AXA cobrou isso da gente, um trabalho interessantíssimo, porque isso vai até nos cargos. Na hora que você vai contratar uma pessoa para desempenhar um papel, o que aquele cargo precisa olhar? Quais são as competências institucionais? Quais são as competências que esse cargo precisa e possui na hora para que ele esteja alinhado com as competências institucionais? O que isso vai me ajudar? Na hora que eu vou fazer um processo de contratação, que eu vou fazer um processo interno para fazer, de repente, buscar, recolocar uma pessoa, fazer uma transição da pessoa, eu vou olhar para as competências institucionais, para as competências do cargo e vou avaliar essa pessoa segundo as competências que ela possui, se estão alinhadas. Se eu estou num processo de crescimento desses gestores, o que é que eu vou fazer como gestor? Eu vou olhar para as competências que essa pessoa possui, quais são as competências que o cargo exige e vou traçar, certo, um plano de desenvolvimento individual para que ele atinja essas competências. Muito bem. A queridíssima Ana Paula, lá do Ceofro, falando, Alexia, Vivian, Vanice, Faiga e tantas pessoas me inspiram todos os dias. Que bom, um beijo aí para todo mundo do Ceofro. A Priscila, falando, em alguns anos da área de saúde, em 4 anos conheci uma verdadeira líder, onde sempre me motiva, inspira e me desenvolve cada dia. Enfermeira do bloco, só agradecer. Muito bom, pessoal aí se inspirando e comentando aí de suas próprias experiências. Essa colocação da Priscila resume tudo que eu estou falando aqui. Quando você tem uma líder como a Priscila está colocando aqui, é isso aí. Ela te motiva, ela te inspira e ela te faz se desenvolver. Exatamente isso. Muito bom, Priscila. Muito bom. Gente, acho que foi ótima nossa live aqui. Acho que esclareceu muito, muito, muito. Faiga, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação. Você sempre engrandecendo aí nossos eventos. Desejo muito ficamos sucesso. aí. Desejo muito sucesso para vocês no curso. Obrigada. Com certeza será um ótimo curso mais uma vez. E ficam todos aí convidados, quem chegou depois. Fica o convite aí para o dia 1 de outubro, curso Líder Coach, desenvolvimento de líderes em saúde, online, ao vivo. Então, qualquer pessoa pode fazer no www.ibis.med.br, pode se inscrever. E a Vivian colocou aqui também ao longo dos comentários mais informações sobre o curso. Então, esperamos todos vocês aí no dia 1. E pessoal aqui falando excelente, 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 dando palmas, e foi ótimo. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Faiga? Convidar todos que estão aqui para quarta-feira, a live no meu perfil, certo? Às 20h30, sobre perfil comportamental. Você vai conhecer um pouquinho sobre os perfis, que já é uma forma de você se alinhar e depois ingressar aí no curso do IBS. Se autoconhecer. Muito bom. Então, muito obrigada, um grande abraço a todos e uma ótima noite. Prazer. Contem comigo sempre, tá? Tá ótimo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.